uns segundinhos aí. Queridos, amados irmãos e irmãs, uma santa noite a todos, amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: seja bem-vindo, miserável. Jesus ama você. Bom, meus amados irmãos e irmãs, nessa formação de hoje, nós vamos dar início aos nossos estudos sobre a Santíssima Virgem Maria, na Bíblia Sagrada, na visão da tradição da Igreja e do Sagrado Magistério, amém? Na formação passada, eu dei apenas uma introdução daquilo que nós iríamos vivenciar no decorrer dessa parte do nosso conteúdo formativo. Então nós estamos adentrando os primeiros passos da formação sobre a Virgem Maria. Por mais que possamos tentar definir com palavras o que a Virgem Maria é para a vida de um católico de verdade, por mais que nós possamos buscar as palavras mais perfeitas, mais belas do nosso vocabulário, nós jamais iríamos conseguir definir a plenitude do que de fato é a Santíssima Virgem Maria para um verdadeiro católico. Existe uma riqueza no eu de Maria, na pessoa de Maria, em que a nossa razão humana ela não consegue atingir tamanho grau de intimidade com Deus que Nossa Senhora teve. Não é que eu esteja querendo igualá-la a Deus, não. O fato de não sabermos totalmente explicar quem é Maria não quer dizer que ela esteja em pé de igualdade com Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que em Maria habita uma riqueza tão grande, tão grande, tão grande, que a nossa razão humana, por mais que se esforce, nós não saberíamos definir de forma plena essa grandiosa riqueza, porque é uma intimidade com Deus que Maria teve, tem e sempre terá, uma intimidade plena com o onisciente, onipotente e onipresente. Então, em Nossa Senhora nós encontramos o caminho que o próprio caminho, que é Jesus, quis atravessar para chegar até nós de uma forma mais concreta, de uma forma, podemos dizer, mais real ainda. Então, por esse fato, nós já temos como princípio de argumentação que Nossa Senhora foi alguém, é alguém, sempre vai ser alguém que vai nos conduzir a uma forte intimidade com Deus. E eu separei alguns pontos destacáveis para esta formação de hoje. Eu quero preparar-vos para argumentarem quando atacarem a sua fé, quando chegarem pessoas que duvidam da sua devoção a Nossa Senhora. Então, existe já um preconceito pré-estabelecido de todo
ele é uma rebeldia, não somente contra o cristianismo, mas também principalmente contra a Mãe de Deus, a Virgem Maria. Essa rebeldia, ela foi profetizada em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. E ela é confirmada não somente no início dos escritos sagrados, mas ela é confirmada também no último livro da Sagrada Escritura, o Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 17. Então, nós já sabemos, nós já fomos prevenidos, nós já fomos alertados que a descendência da serpente, ela se coloca em posição de guerra contra a mulher e a descendência da mulher. Aqui nós temos duas extremidades. Nós temos a mulher e sua descendência, e nós temos a serpente, Satanás, e os seus seguidores, ou seja, os seus descendentes. Isso é algo inegável, e os santos da igreja nos confirmam isso. São Luís Maria Grignon de Montfort foi um dos santos que falou de uma forma bastante clara sobre esse ódio que existe entre a mulher e a serpente, e a descendência da mulher e a descendência da serpente. Isso é inegável. Em nossa atualidade, os relativistas, os propagadores do falso ecumenismo, eles estão se colocando contra a visão apologética, ou seja, a defesa da verdade. Eles estão se colocando contra a visão apologética sobre esta realidade. Querem relativizar todas as coisas, e eu digo para você de princípio que isso é impossível. Impossível. Não tem como você juntar luz e trevas. Ou a luz passa a ser trevas, ou a trevas passa a ser luz. Pregações como essa, formações como essa que você está ouvindo nesse momento, é vista na atualidade como agressividade, como falta de amor, como falta de ecumenismo. Na cabeça de muitos é assim. E nós, como devotos da Santíssima Virgem Maria, nós precisamos ser pessoas preparadas para manter em nós a real devoção à Virgem Maria, mesmo quando dentro da própria igreja esta devoção for atacada. São Pio X nos confirma que os maiores inimigos da igreja estão dentro dela mesma. Beato Paulo VI disse que a fumaça de Satanás adentrou no templo de Deus, no templo sagrado. Ou seja, existe um ar de heresia, um fedor de heresia nos circulando em nossa atualidade, e um dos maiores alvos de Satanás na atualidade é atacar agressivamente a devoção à Virgem Maria. Ora, meus irmãos, por quê? Porque tão grande interesse para que este ataque exista? Porque Nossa Senhora, ela é a forma de Deus, e não somente da fisionomia de Cristo, mas de todo cristão de verdade. Se tu queres ser santo, procura ser desenhado por aquela que o próprio Deus escolheu para ser o lápis sagrado que desenhou a sua própria face. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a forma sagrada
é a Virgem Maria. Ela foi preparada, ela foi escolhida. Então, se nós queremos vencer qualquer combate espiritual, seja ele qual for, busquemos isso por intermédio da Mãe de Deus, Nossa Senhora. Então, eu como ex-protestante, os irmãos que estão me assistindo na internet que não sabem, fui diácono da Assembleia de Deus, uma das denominações protestantes. Então, eu tomei conhecimento de muitos e muitos argumentos do protestantismo contra Nossa Senhora. E aqui nessa pequena, simples formação eu quero colocar diante de cada um de vocês alguns argumentos dos protestantes. Darei o argumento protestante e em seguida eu darei a resposta católica. Ou seja, nós vamos ter aqui um estudo de apologética em defesa da fé. Amém? Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Faustina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria que os irmãos e as irmãs, por favor, abrissem vossas Bíblias em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 27 ao 28. Esse texto é um dos textos mais utilizado de forma desonesta pelos protestantes. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 11, do versículo de número 27 ao versículo de número 28. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Eu peço a todos vocês nas formações, tragam papel e caneta, para fazerem as anotações importantes para você fazer uma boa revisão em sua casa. Amém? Lucas capítulo de número 11, do versículo 27 ao 28, vai estar escrito assim: enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. E agora, se um protestante colocasse esse texto diante de você e ele dissesse: por que vocês veneram tanto esta mulher? Se na própria Sagrada Escritura Jesus bate de frente quando alguém se levanta para honrar a sua mãe. Isso é o que o protestante iria lhe dizer. Perceba que a mulher se levanta a voz no meio do povo e diz: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Se um protestante colocasse isso diante de você e dissesse: está vendo? O próprio Cristo é contra a devoção. Vocês não devem honrar Maria. Vocês não devem
amá-la, prestar homenagens a ela. Isso são muitas e muitas coisas que eu escutei no protestantismo, e esse é um dos textos mais utilizado pelos protestantes para atacar a sua fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte: e agora? O que é que eu faço? Gente, como eu já disse a vocês, que o protestantismo ele já tem uma visão preconceituosa, rebelde, uma visão já pré-estabelecida, ou seja, antes do protestante ler qualquer coisa na Bíblia, o grande defeito dele é que ele já vai com a mentalidade de que a Sagrada Escritura é totalmente contra a Igreja Católica. Então tudo que ele vê na Sagrada Escritura, ele já faz um profundo esforço para colocar aquilo que ele leu contra a Igreja de Cristo, né? Isso já é do DNA protestante, essa rebeldia. Se você lê o texto de uma forma bastante concentrada, você vai ver que Jesus Cristo, ele em momento algum atacou a devoção à sua mãe. Pelo contrário, ele motivou, ele deu um forte patrocínio para que esse texto seja para nós uma grande força de motivação a sermos devotos de sua mãe. Mas Daniel, como é que você fala um negócio desse? A mulher disse: bem-aventurado o teu ventre. Primeira coisa, que não é unicamente, foi o que eu respondi para um protestante certa vez, que ele me mostrou esse texto. Ele disse: já que tu é tão de estudar apologética, me responde essa que eu duvido. Vamos lá, né? Pode vir quente que eu estou fervendo, se vier fervendo eu estou evaporando. E ele chegou para mim e disse: você que é ex-diácono protestante, me responde essa. E ele leu esse texto. Segundo ele, Jesus estava se colocando totalmente contra a devoção a Maria. Se você ler, aparenta ser uma repreensão que bate de frente com a devoção a Nossa Senhora. Mas, se você ler com fé, com discernimento, você vai perceber que Jesus Cristo, ele motivou a devoção a Maria. Por que eu estou dizendo isso? Não é unicamente o ventre de Maria que é bem-aventurado, e nem unicamente os seus seios por terem amamentado Jesus. Então a mulher disse: bem-aventurados é o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Jesus então replicou: antes. Perceba que a palavra antes, ela não quer dizer que aquilo que vem depois é algo errado. O que ele disse foi: antes de você dizer. Você entendeu?
está certíssimo. Só que Jesus ele disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. O que Jesus quis dizer? Antes de você dizer que o ventre de minha mãe é bem-aventurado e os seus seios bem-aventurados, lembre que ela é bem-aventurada porque ela ouviu e obedeceu. Você que está me assistindo que é protestante, pode chorar. Já era. Já era. Veja como um olhar de fé, de discernimento, destrói toda a maquinação do protestantismo. O protestantismo, ele faz uma leitura da Sagrada Escritura pela carne e pelo sangue, e não pelo discernimento do Espírito Santo. Lembra que Jesus disse a Pedro: não foi a carne e o sangue que te revelou isto. Não foi assim? O protestantismo, ele tenta fazer uma leitura da Sagrada Escritura e ter um discernimento sem o auxílio da Sagrada Tradição e sem o auxílio do magistério da igreja. E nós sabemos que isso é uma atitude extremamente desonesta. Como é que eu vou aceitar a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, como palavra de Deus e negar a igreja que me confirmou isso? Se foi no século IV que a igreja definiu o cânon das Sagradas Escrituras, ou seja, a lista dos livros que estão na Sagrada Escritura. Se a própria Sagrada Escritura diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade e não os homens. Você entendeu? Então a igreja, ela caminha pelo auxílio do Espírito Santo. Já os homens não. Por isso que Jesus disse: o que é que o povo diz que eu sou? Uns diz que tu é fulano, outro beltrano, outro cicrano. E vocês? Veja, ele quer dizer que não é a opinião mundana, não é a opinião do achismo do homem que prevalece, e sim aquilo que o magistério da igreja nos confirma. E ali São Pedro e os apóstolos eram o magistério. Por isso que Jesus ele fez a diferença. O que é que o povo diz e o que é que vocês dizem? Já para nos confirmar que não é a opinião do povo, não é o seu amigo da escola, do trabalho, que vai interpretar a Sagrada Escritura para você. É a igreja. Você quer ouvir a voz de Deus? Escute a voz da igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, quando a pessoa disse: ó, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram, aí Jesus simplesmente disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. E isso nos leva muito mais além, porque Nossa Senhora, ela não apenas ouviu e não apenas observou, ela carregou a própria palavra em seu ventre. E o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, e a palavra se fez carne. Existe uma coisa que eu quero deixar bem clara para você, é que Deus ele tem uma característica que faz ele ser alguém infalível. Deus é onisciente. Deus é onisciente. Você sabe o que é onisciente? Que sabe de todas as coisas. Deus, por saber de todas as coisas, ele pode errar, sim ou não? Não. Lógico que não. Se Deus não pode errar, e a Sagrada Escritura é a palavra de Deus
Deus é onisciente. Deus, ele não volta atrás, ele não muda. O que ele diz está dito e acabou-se. Por Deus não poder ser contraditório, e por Jesus ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele pode se tornar contraditório se colocando contra o Espírito Santo? Não. Aí eu perguntei isso para o protestante e fiz um convite a ele. Quero fazer esse convite a vocês. Estamos no capítulo 11 de São Lucas. Vamos agora para o capítulo 1. Versículo de número 45, por favor. Versículo de número 45. Veja, com seus próprios olhos, o protestantismo e sua argumentação sendo desmascarada. E é porque eles dizem, eu acho interessante, dizem tanto entender da Bíblia. Nossa, os caras são PhD em decorar capítulo e versículo. O diabo também era assim. O diabo tinha um cartão de memória enterrado na cabeça dele para decorar texto bíblico. Está lá em Mateus 4, ele utilizou de um texto da Sagrada Escritura para tentar desviar Jesus. Então, o simples fato de você decorar textos bíblicos não quer dizer que você vivencie a hermenêutica dos mesmos. Então, Lucas 1,45 diz: bem-aventurada és tu. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, ela quis dizer, sabe o quê? Bem-aventurada és tu por total, não somente o teu ventre, nem somente os teus seios, mas tu, ó Maria, totalmente. Bem-aventurada és tu que creste, ou seja, que acreditou, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então, se Jesus tivesse batido de frente ali, da forma que os protestantes interpretam, eles então acreditam que a Bíblia é contraditória. E perceba que quando Santa Isabel disse isso aqui, ela estava cheia do Espírito Santo. Então essas palavras foram brotadas pela ação do Espírito Santo. Mas vamos lá para o versículo, olha só aqui, versículo 48. Porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Todas as gerações. Até os hereges, eles são obrigados a ler esse texto, né? Então veja, gente, é uma questão de discernimento. Jesus, ele não quis dizer que aquilo que a mulher falou foi uma heresia, não. Ele apenas disse, antes de você dizer que o ventre de minha mãe era bem-aventurado, é bem-aventurado, os seios dela bem-aventurado, lembre que ela é bem-aventurada porque ela ouviu e obedeceu. O que faz Nossa Senhora ser bem-aventurada, ser imaculada, ser santa, é o próprio Deus.
decisão infalível do onisciente. Então, nós tivemos aqui a primeira resposta. Quando um herege te apresentar isso, mostre para ele a verdade, né? Jesus disse antes, destaque esse texto para ele. Antes, viu só? Não quer dizer que o que ela vai dizer depois da recomendação dele seja errado. Amém? Então, resolvemos o primeiro. Vamos agora para Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Vou te dizer outra argumentação extremamente desonesta. Olha, o protestante, ele tem assim uma visão tão preconceituosa contra a igreja que eles podem ler qualquer coisa que eles lêem, eles já tentam encaixar ao máximo em um discurso de ódio contra a mãe de Deus. Amém? Vamos para Mateus capítulo de número 6, versículo de número 24. Sede em meu favor. Agora e sempre. Amém. Um dos outros textos que o protestante pode chegar a apresentar para você é esse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e à riqueza. Daniel, o que é que tem a ver isso com Nossa Senhora? Os protestantes, com a sua visão diabólica, eles pegam esse texto para atacar a nossa fé, porque nós chamamos Maria de Nossa Senhora. Para você ver como é sem noção, né? Como é sem noção essa atitude dos hereges. E eles dizem: vocês chamam Maria de Nossa Senhora. Isso é uma idolatria. Isso é um grande erro. Vocês se ajoelham diante de uma imagem. Vocês adoram a Maria. E aí eles dizem: veja, a Bíblia diz: não, você não pode servir a dois senhores. E aí eles pegam de forma desonesta, eles dizem: você não pode servir ao Senhor, teu Deus, e você não pode servir a uma senhora. Teve uma vez que um protestante argumentou isso comigo, contra mim, né? Eu disse: querido, existe uma grande diferença nesses senhores que o texto nos diz. O versículo 24, ele é contra você servir, tentar servir dois senhores que um é rival do outro. Quando nós reconhecemos que Nossa Senhora, quando nós reconhecemos que Maria é Nossa Senhora, nós não estamos querendo colocá-la contra nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode servir dois senhores se os dois forem rivais um do outro. E Maria Santíssima, ela não é rival de Deus. Ela não é contra Deus. Aí ele disse: pois eu lhe desafio, você me mostrar algum texto na Sagrada Escritura
Vamos lá. Abram vossas Bíblias em Gênesis 19, do versículo 1 ao versículo de número 2. Vamos para o início da Sagrada Escritura. Eu poderia usar vários outros textos, mas eu estou tentando abreviar para que nós possamos devagarzinho ir nos aprofundando. Amém? Gênesis 19, versículo 1 e 2. A palavra vai dizer assim: pela tarde chegaram os dois o quê? Eu não ouvi a voz de vocês. Dois o quê? Gente, está sendo gravado. Vão dizer que vocês é dos mormons, né? Se eu perguntar alguma coisa, responda, porque senão eu estou no cajado daqui de cima. Amém? Pela tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Veja, Ló correu ao encontro de quem? Dos anjos. E qual foi a atitude de Ló quando chegou bem de frente dos anjos? Ele se prostrou. Ele se curvou diante dos anjos. Então, você se ajoelhar não quer dizer que você está adorando aquilo que está na sua frente. A adoração, ela só acontece quando existe um sentimento em você de elevar algo ou alguém acima de todas as coisas. Isso é o que caracteriza uma adoração. O fato de você se ajoelhar não quer dizer que você está adorando. Imagine que um ladrão entra na sua casa e você, para defender sua família, você se ajoelha na frente do ladrão dizendo: por favor, não maltrate minha família. Por acaso isso significa idolatria? Não. Por quê? Porque não existe a intenção de elevar o ladrão acima de tudo. Então, o fato de sua posição corporal não quer dizer que você esteja adorando. Assim, Ló, ele foi ao encontro dos anjos e ele foi lá e se prostrou diante dos anjos. Versículo 2: Meus o quê? Senhores. Por acaso isso é idolatria? Por acaso Ló cometeu o pecado da idolatria por ter direcionado a sua palavra aos anjos como senhores? E aí o protestante todo se tremendo na minha frente, eu disse: vai recebendo, né? Vem que tem. Viu só? Mais um texto que nos mostra o protestantismo sendo desmascarado. Então, toda a veneração que nós temos à Virgem Maria não é uma veneração de adoração. Nós não servimos a ela para nos colocar contra Deus. Não. Nós, todos, o culto que nós prestamos a Nossa Senhora é um culto de veneração e não de adoração. Os cultos que são proibidos pela Sagrada Escritura são os cultos de idolatria. Se nós disséssemos que Maria era uma deusa, aí nós estávamos errados. Mas de reconhecermos que ela é Senhora, nós não estamos errados. Até porque Jesus é o Rei e Maria é a Rainha. O que é que nos confirma que Maria é Rainha? Apocalipse 12. Tem uma coroa na sua cabeça. Então, qual é a rainha que não é chamada de Senhora? Qual é a rainha que não é venerada, que não é honrada? Nenhuma, né? Então, nós honramos a Virgem Maria, né? Romanos 2,10 diz: glória, honra e paz a todo aquele que
faz o bem. Nossa Senhora nos fez um bem grandioso, muito grande. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, não é assim? Então, gente, segunda argumentação que é desmascarada do protestantismo. Agora nós vamos ver o grau de intimidade que Maria Santíssima tem para com o seu filho. Vamos para João capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Essa pequena formação vai ter continuidade nas próximas terças-feiras, amém? Amém? Eu vou apresentar a vocês o máximo de argumentações dos hereges, dos protestantes, contra a nossa fé, para quando ele falar, você, já tem em mente o argumento, né? E não somente para você responder aos protestantes, mas para aumentar a sua devoção a Maria, né? O seu respeito por ela. Vamos às bodas de Caná. João capítulo 2, versículo 1. Vamos pausadamente. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Vamos parar aí. Nossa, a Bíblia é idólatra, porque se referiu primeiro a Maria e não a Jesus. O escritor sagrado aqui então cometeu um erro grande. Por acaso essa parte, esse versículo da Sagrada Escritura está adorando Maria? Nossa, mas ela foi a primeira mencionada. Veja o destaque que a Sagrada Escritura deu aqui à mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Deu destaque, deu um peso. Olha, estava tendo as bodas de Caná lá em Caná e tudo e tal, e a mãe de Jesus estava lá, né? Veja só, 3 dias depois celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Viu só? Não, mas você não pode falar primeiro com Maria, você tem que falar de Jesus. Se você falar de Maria primeiro, você está adorando ela, você está errado. Não é isso que os protestantes dizem? Veja aí, né? E achava-se ali a mãe de Jesus. Deu um destaque, deu um peso, né? Se viesse aqui uma autoridade, vamos supor que fulaninho é o presidente da República, o nome dele é fulaninho. Se fosse feita uma reportagem aqui, como é que ia estar na reportagem? Estavam várias pessoas reunidas e ali se encontrava o fulaninho. Por que tem esse destaque? Pela importância da presença da pessoa. Então, se a palavra de Deus destaca Maria como importante, quem sou eu para considerá-la como uma simples mulher? Achava-se ali a mãe de Jesus. Versículo 12. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Por acaso foi errado falar primeiro de Maria? Não. E isso não quer dizer que Maria está acima de Jesus e acima dos discípulos, não. Mas aqui mais uma vez nos mostra que a presença de Maria é um acesso à presença de Jesus. Ela é a intercessora que nos leva ao único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, mas isso não quer dizer que não possa existir a medianeira
entre os homens e Jesus. Então é questão de participação, né? Nossa Senhora estava lá. Versículo 2: também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Veja que tem um destaque aqui, principalmente em duas pessoas: Maria e em Jesus. O destaque que eles têm. Versículo 3: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Nossa Senhora chega para Jesus. Jesus já sabia disso, ele sabia de tudo, mas ele silenciou até ouvir a voz da mãe dele, porque a voz de Maria Santíssima são tesouros inesgotáveis até para o ouvido do próprio Deus. Então Jesus, ele ficou ali, à espera de ouvir a voz de sua Santa Mãe, participando, sendo auxílio para aqueles que ali se encontravam. Aí ela diz: conversa a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse: ele já não tem vinho. Ela também sabia que Jesus já sabia disso. Então por que ela disse? Porque ela sabia que a sua santa voz ia se perpetuar até a nossa atualidade, para deixar um grande ensinamento para você. Aquilo que está faltando, Maria está providenciando através do seu santo pedido. Então tudo isso foi uma forma de Jesus deixar ensinamentos marianos para nós. Veja, respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Aí os protestantes, na sua extrema desonestidade, na Bíblia deles tem: mulher, o que é que eu tenho contigo? Como se Jesus estivesse dizendo para Maria: eu não tenho nenhum vínculo familiar contigo, eu não tenho nenhuma familiaridade com o teu sangue. Isso na cabeça do protestante é assim, que Jesus estava repreendendo sua mãe. Lógico que isso não é possível. Jesus jamais iria repreender sua mãe, jamais, porque Maria jamais iria pedir algo desnecessário. Então quando ele diz assim: mulher, não é que ele esteja dizendo que Maria não é sua mãe, é para te confirmar que a mesma mulher de Gênesis 3,15 estava ali, a mesma mulher de Apocalipse 12, porque nós sabemos que Deus chama sim Maria de mãe. Lucas 1,43: de onde me vem esta honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Santa Isabel estava cheia do Espírito Santo, então ela não falou nenhuma heresia, era impossível ela falar alguma heresia. Então quem é o Senhor? Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então, quando Jesus disse: mulher, isso compete a nós, ainda não chegou a minha hora. Isso aparenta que Jesus não ia atender o pedido dela, não é verdade? Se você me pedisse algo e eu te dissesse: olha, mas isso não compete a mim nem a você, ainda não chegou a minha hora, o que é que você ia pensar? Que eu não ia fazer, sim ou não? Eu não ia fazer, né? Você ia pensar o que? Então ele não vai fazer, ele não vai fazer o que eu pedi. Só que para você ver como é infalível o pedido da Imaculada, mesmo não sendo a hora, Nossa Senhora, ela consegue balançar as estruturas do Cairós.
suficiente para mover céus e terras. A fé de Maria é tão grande que a voz dela conseguiu mover o coração onipresente. Você tem noção do que é isso? Não era a hora. Aleluia, Deus. Disse então sua mãe. Veja, a palavra de Deus vai dizer sua mãe, confirmando que ela não é de forma alguma vista por Jesus como uma mulher qualquer. Ela é vista por Jesus como a mãe dele. A palavra de Deus está dizendo. Disse sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Mesmo Jesus não esboçando exteriormente, mesmo tudo aparentando que Jesus não ia atender ela tem tanta certeza que Jesus nunca nega um pedido dela, que ela nem se preocupou. Ela só fez dizer assim, faça tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora quer dizer o quê? Mesmo não sendo a hora, mas eu pedi, filho, vá. Foi eu que pedi. Se fosse vocês, ele não tinha pedido, não. Foi eu que pedi. Então, gente, quando nós somos devotos da Virgem Maria, nós temos um patrocínio forte, fortíssimo, infalível. Por isso que São Bernardo chegou a dizer que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ele quis dizer que Nossa Senhora, ela não se cansa de pedir aquilo que é o melhor para você. Então veja, aí o protestante ele não enxerga isso. Por quê? Porque ele já tem um preconceito pré-estabelecido. Ele já lê querendo colocar o texto contra Maria. Jesus não disse que ia fazer. Jesus expressou, ele expressou exteriormente que ele não ia atender. Mas Nossa Senhora conhece tanto o coração de Deus, que embora que ninguém tivesse ouvido, Nossa Senhora não escutou a resposta unicamente nos lábios de Jesus. Ela atravessou os lábios de Jesus e chegou em seu sagrado coração naquele momento. E ela enxergou o coração de Deus pulsando, dizendo: sim, farei o que tu me disseste. Então, quando os protestantes apresentarem esses textos para você, você já vai ter a resposta. E que possa crescer cada vez mais em nossos corações esta devoção. Não tenha medo de pedir a intercessão de Maria Santíssima. Ela pode te ouvir, ela pode me ouvir, por permissão de Deus. Isso acontece. Assim como nos confirma a intercessão dos santos em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Quando nos mostra que tudo que está no céu está ligado com tudo que está na terra. Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Então Nossa Senhora escuta a nossa voz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos até a próxima formação, né?